Olá pessoal, vou agora fazer uma demonstração aqui. Um procedimento de remoção do varicap, do Seletronic de uma placa de TV, que é um processo realmente difícil e que, infelizmente, é impossível para alguns colegas de oficina eletrônica, porque chega casos como esse aqui, ó, na minha oficina. São várias vezes, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, demonstrando aqui como é o processo de remoção de um varicap desse de uma placa. Esse varicap estava numa placa de um TV que passou por uma oficina eletrônica, o colega não conseguiu trocar esse varicap e nem mesmo recuperá-lo, né? Quebrado aqui o conector da antena, que é o que mais acontece no varicap, e ele inutilizou a função de recepção de TV da placa. Sugeriu ao proprietário, ao cliente, que usasse um conversor de TV digital. E o cliente, não satisfeito com aquela solução, decidiu então levar em outra oficina. Foi quando ele trouxe na minha oficina. E aí eu me deparei com esse varicap nesse estado. Estava com alguns terminais soltos porque não tinha mais onde soldar. Infelizmente o colega danificou os pontos de solda do varicap e não conseguiu resolver. Não conseguiu trocar o varicap. Eu tinha esse varicap de placa escateada, troquei, refiz as trilhas que estavam danificadas e a TV voltou a funcionar a função de recepção de TV normalmente. E agora eu vou demonstrar aqui como que remove esse varicap de uma forma segura e eficiente. Estou aqui com um varicap bem parecido, com o mesmo tipo de pinagem, essa pinagem aqui que é mais separada, né? Esses varicaps mais velhos, de TVs antigas, são os mais fáceis de soltar. Aqui, esse varicap ele só oferece duas resistências aqui na sua remoção, que são nos pontos de fixação da blindagem e nos pinos aqui de sinais e tensões, os que são ligados diretamente no GND, no negativo da placa. E eles são mais difíceis de remover a solda. E pode ser essa a maior dificuldade que alguns colegas se deparam, né, e não conseguem fazer o serviço da forma correta. Para remover esse varicap, eu recomendo que se use um ferro de 42 watts acima, até 60 watts, de 42 a 60 watts. Esse aqui é um de 42 watts, como você pode ver, ele já está bem surrado, né? Mas eu não largo o meu ferro de soldar de jeito nenhum. É desse aqui que eu gosto, não uso estação de solda, prefiro usar o ferro convencional. Esse aqui é um Icari de 42 watts. A ponta de solda dele é uma ponta mais grossa, se não me engano é de 5 milímetros. E com o ajuste do comprimento dessa ponta aqui, soltando esse parafuso, por isso que eu até troquei o parafuso original, né, que é aquele sem cabeça, Allen, coloquei esse Phillips aqui, convencional. Eu frouxo o parafuso e afasto aqui a ponta, né, deixando ela mais comprida, e desse jeito eu controlo a temperatura do meu ferro de soldar para fazer qualquer tipo de soldagem. Para essa soldagem aqui, eu vou ter que deixar a ponta o mais curto possível, a menor distância da resistência possível, como está aqui, para que a transferência de temperatura seja máxima aqui para a pontinha, para que derreta de uma forma eficiente esses pontos de solda. Uma outra dica super importante é a solda que vai ser usada. Para a maioria das soldagens, eu recomendo solda com fluxo interno, né, o fluxo padrão, e a liga 6337, normalmente com esse tubinho laranja, né, de todas as marcas. Aqui é a marca Soft, pode ser qualquer marca. E é a solda que eu mais recomendo para pessoas que estão iniciando no processo de soldagem de peças e componentes eletrônicos. Entusiastas, robistas, é a melhor solda para se usar. É uma solda mais fácil de derreter e faz uma solda uniforme, um acabamento bonito. E não fica, né, aquelas bolas de solda no ponto de solda que é feito por uma pessoa que não tem muita habilidade. Com ferro de soldar de 40 watts e essa solda se faz soldas perfeitas. É essa solda que eu uso para fazer esse processo de remoção aqui de varicap. Um outro componente super importante, um sugador de solda. Tá aqui um sugador de solda mais simples que tem, nem é o profissional, é um sugador simples, o mais simples. Aqui eu já tenho aqui a proteção na ponta dele, né? Inclusive essa proteção aqui é aquela borracha que a gente encontra nas chupetas de flyback, que hoje é até difícil de encontrar, né? Flyback. E aí na chupeta tem normalmente esse pedaço aqui de borracha, né? Que fica como se fosse um espaguete de borracha, que eu uso como proteção da ponta aqui do sugador. E tem até um apelido curioso aqui para essa proteção, que alguns lugares chamam de camisinha do sugador de solda. A camisinha. E a padrão é aquela amarela, né, que a gente encontra facilmente nas lojas de material elétrico, material eletrônico. Tá? Ó. Certifique-se que ele está puxando bem, tá?
limpo, e é isso aqui que a gente vai precisar. Primeiramente, você deve ressoldar todos os pontos que você vai sugar do varicap, os terminais, os pinos. Ressolda. Ressolda bem, transfere bem a temperatura para que essa solda nova se misture com a solda original, né? Que essa solda original ela tem uma liga diferente, que é uma solda que foi feita em máquina. Então a gente tem que misturar, deixar ela bem misturada com a solda 6337. E uma vez ressoldada, começa o processo de sugar essa solda. Normalmente se usa a mão esquerda para manusear o sugador. Eu sempre usei a mão direita e seguro o ferro com a mão esquerda. Aquece o ponto de soldar e dá um impacto rápido com o sugador e o ponto fica limpo. Se o sugador chegar a ficar sujo, dá uma pausa aqui nesse processo e limpe o sugador. Aqui nem deu tempo dele ficar sujo, removeu toda a solda. Agora a gente tem que se certificar que todos os terminais, todos os pinos foram realmente dessoldados. Aí se usa uma chavinha para mexer nesses pinos e certificar que eles estão soltos. Ó, solto, solto. Ele é um pino que ele tem uma rigidez maior em relação aos pinos, aos terminais de outros componentes. E isso até facilita essa conferência aqui para ver se eles realmente estão soltos. Ó, tem um aqui que está grudado ainda. Ó, eu faço uma certa pressão, ele não vai. Então eu aqueço na pontinha desse pino, aqueço com ferro de soldar e empurro ele com a chave até ele soltar. Soltou, beleza, soltou. Ó, o outro também preso. Ó, soltou, soltou, preso. Soltou e grudou de novo. Ó, vamos de novo. Ó, soltou. Soltou. Eu estou aqui com a mão meio trêmula segurando o ferro de soldar, porque eu acabei de tomar uma xícara de café. E café forte. Eu tento parar de tomar café, mas eu não consigo. Eu vou tentar, vou continuar tentando. Eu já tentei uma vez, fiquei 3 meses sem tomar café. Depois eu voltei a tomar. Isso atrapalha esse manuseio de precisão que a gente tem que fazer aqui, ó, né? Uma reparação de eletrônicos. Isso atrapalha essa tremedeirinha. Ó, soltei todos os pinos, tá? Então, agora esse varicap, esse Seletronic, ele está preso somente pelos pontos de fixação da blindagem. E no ponto de fixação da blindagem, ainda pode ser feita a tentativa aqui de remover a solda dele, tá? O mesmo processo, ó, ressolda ele e depois você tenta remover. Vou aqui ressoldar logo os pontos aqui que estão expostos aqui. Só que aqui, muitas vezes não é possível sugar. Muitas vezes não é possível sugar, porque é um ponto de solda maior, ligado diretamente na blindagem, e o resfriamento é muito rápido, mas a gente tem que tentar. Ó, consegui. Vamos nesse outro aqui ver se a gente tem essa mesma sorte. Sorte mesmo, tá? Porque normalmente não é possível não. Eles são mais complicados. Aí depois tem que remover puxando mesmo o Seletronic e indo derretendo o ponto de solda e puxando com um objeto por baixo do Seletronic, sem danificar os componentes perto dele, né? Claro. O sugador encheu de solda. Eu faço o processo aqui de limpeza. Normalmente fica aqui na proteção, né, da ponta. Eu bato ele algumas vezes para sair. E depois você tem que limpar esses respingos aqui, esses resíduos de solda com cuidado, para não ficar nada na placa, tá? Ainda bem que esse processo aqui é feito na face inferior da placa, que não
não atinge os BGA, né? Pronto, dei uma pancada ali, eu acho que consegui liberar bastante solda. Agora a gente aqui também confere para ver se eles estão soltos. Ok. Vamos ver isso aqui. Ok. Soltei os 4 pontos. Agora, como um objeto, tá, que dê para calçar esse eletrônico por baixo, você faz uma leve pressão para puxá-lo, tá? Soltei. Olha aí. Livre, pronto para ser substituído. Tá? Que normalmente quando a gente remove um eletrônico desse, um varicap desse, é para substituí-lo. Tá? Quando a gente só precisa recuperar um desses conectores, pode fazer a solda nele conectado mesmo, tá? Recuperando aqui no caso de conector quebrado, que é um outro processo também minucioso. Pois bem, soltei aqui todos os pinos aí livres, né? Não danificou nada, tá pronto para ser substituído. Vou demonstrar agora outra placa. Vou remover dessa placa aqui. Outra placa sucateada, tá? E esse aqui é diferente, né? Os pinos dele são todos juntinhos, ó. Os pinos são todos juntinhos. O processo é o mesmo. Tem aqui a fixação aqui da blindagem. A gente começa então pelos pinos de sinais e tensão. Ressolda. Para soldar, é óbvio, eu seguro o ferro com a mão direita. Para soldar. No processo de dissoldagem, eu uso o sugador na mão direita e o ferro de soldar vai para a mão esquerda. Ressoldado, tá? Agora vamos sugá-lo. Sugador limpo. Tô meio trêmulo do café, mas eu não tô errando o tiro não. Não errei nenhum tiro. Aí agora conferência para ver se eles estão soltos. Mesma coisa que a gente fez no outro. Empurra um pouquinho, aquece, solta, né? Ó, empurrei ele soldou do outro lado. Suga de novo. Pronto. Solto, 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 solto. Tá meio preso, solto, solto, solto. Esse aqui. Soltou. Tem um aqui que tá meio preso ainda. A gente coloca um pouco mais de solda. E suga de novo. Soltou todos soltos. Agora a gente vai tentar sugar os de fixação da blindagem. Bati. Outro ponto de fixação da blindagem. Bati. Mais um ponto de fixação da blindagem. Tá vendo que não é um procedimento que você não deve seguir uma regra, né? No anterior eu ressoldei todos os pontos de blindagem, depois eu vim sugando eles. Aqui eu já estou ressoldando os pontos de fixação da blindagem e já vou sugando, tanto faz. Ó, o sugador tá meio sujo, mas eu vou tentar dar uma pancada nesse aqui. Não, não vai dar mais não. Tem que limpar. Retira, empurra com uma chave fininha ou com qualquer outra ferramenta. Bate o sugador algumas vezes. Coloca a camisinha de novo. E vamos lá. Ó, ó. Dá uma esfregadinha com a ponta do ferro de soldar, ó. E bate. Entendeu? Pra mim soltou. Vamos ver se soltou mesmo.
está meio presa, e a gente vem aqui com o processo aqui de aproximação da ponta do ferro, de leve. Acabei soldando 2 pinos que eu já tinha soldado. Vou soltar de novo. Pronto. Esse processo aqui que acaba atrapalhando os colegas, eles acabam fazendo os procedimentos incorretos, né, de remoção, porque é minucioso, como você pode ver. A gente precisa manter a calma, paciência e ir fazendo o processo, porque tem que ser feito. É um procedimento que a gente faz poucas vezes, mas é necessário, tem que ser feito. Trocar varicap é bem raro, serviço raro. O que acontece mais é a recuperação do conector quebrado, né? O manuseio inadequado do usuário. Pronto, soltei ali. Aqui também. Pronto. Agora o outro que falta aqui. Qual é? Esse aqui. Vamos ver. Pronto, soltei. Ele desloca, eu percebo na chave, né? Aí aqui, ó, mesma coisa, com delicadeza, tá? Você usa uma ferramenta, ó, delicadeza. Tem que ser delicado, porque aqui por baixo tem trilhas, as trilhas fininhas. E se você fizer de uma forma muito brusca, vai danificar essas trilhas. Olha, soltei. Olha aí, soltinho, nada danificado aí. Pronto para ser substituído. Aí depois de substituído o varicap, o Soletronic, quando necessário, depois de ressoldado tudo direitinho, tem que ser feita uma limpeza, né, como eu disse, na placa para retirar todo esse resíduo, né, de solda que foi removida, para não deixar nenhum componente que está aqui em curto-circuito. Passa uma escova ou passa um pincel, tá? Pode passar um removedor, um álcool isopropílico, para limpar a placa completamente, tá? Depois do processo. E essa é uma coisa simples de se fazer, com a solda apropriada, ferro de soldar apropriado, né? Um sugador de solda e a habilidade manual simples de fazer, de remover um varicap desse. Mas alguns colegas aí têm uma dificuldade que acabam destruindo o varicap como está aqui. Uma coisa curiosa, estranha. Olha só, a mesma quantidade de pinos. O indivíduo amassa o varicap todo. Talvez uma pessoa que esteja com pouca habilidade manual, né, de repente até com uma tremedeira maior do que essa que eu apresentei aqui depois de ter tomado uma xícara grande de café, ou talvez com problema de vista, tá? Mas no trabalho minucioso, esse trabalho que é reparo eletrônico, uma coisa tem que ser delicada, tem que ser feita da melhor forma, tem que ser feita com paciência, com todo cuidado, para que não haja mais dano no circuito. A gente está resolvendo o problema do circuito, a gente não deve causar mais problema. Como o que aconteceu nessa TV. A pessoa levou para o técnico recuperar o conector que tinha quebrado, ele acabou não conseguindo recuperar o conector e acabou danificando todo o Soletronic, tentando fazer a substituição, ou seja lá o que ele tentou fazer. Essa é a demonstração que eu queria dar para vocês. Espero que seja útil aí para mais alguém que queira fazer isso com uma certa facilidade. Muito obrigado, até mais.